Olá, meu nome é André Torres, sou professor de português e nesta aula nós vamos abordar a habilidade EF89LP02 para o nono ano do ensino fundamental. Essa habilidade consiste em analisar ética e criticamente diferentes práticas sociais frente aos gêneros da cultura digital. Então nós vamos ter hoje uma aula de uso da internet, de como nós interagimos nos ambientes digitais. Vamos lá? Quero trazer para vocês já na prática uma situação que imagina que você está rolando o seu feed de notícias e alguém compartilha essa notícia de uma página jornalística, né? Dá para ver ali Rádio Band News FM e a notícia é: Senado, aumento salarial é aprovado para parlamentares. E quem compartilhou a notícia comentou: é o fim da picada. Então, primeiro uma curiosidade, vocês sabem a origem dessa expressão, é o fim da picada? Não se trata de picada de injeção. Na verdade, essa expressão é bem antiga e ela significa é o fim da trilha, a picada que você abre no matagal, que você abre com um facão. Então essa expressão quer dizer assim, chegou ao limite do ruim, daqui em diante não tem como ficar pior, né? É para acabar de vez, né? É o fim da picada, não tem como ficar pior, né? Então, ou seja, é absurdo, é inaceitável também. Depois as palavras vão ganhando novos sentidos, né? E curiosamente também, como comentário, alguém postou o seguinte meme. Tá aí pra vocês, ó. O meme daquele famoso comediante gaúcho. E ele diz aí: eu queria ter um salário de parlamentar. Por enquanto, meu salário é para lamentar. Então ele fez um jogo de palavras aí, né? Que gerou uma situação de humor. Esse jogo de palavras em português tem até um termo técnico, que é a paronomásia, que é justamente quando você aproxima palavras de significado, de som parecido, mas significado diferente. Então ele fez esse jogo de palavras para criar o humor e ao mesmo tempo que criticou, né, a distância entre o salário de um parlamentar, né, de um deputado, de um senador e o salário de um cidadão comum. E aí eu queria deixar para vocês duas perguntas com relação ao tema da nossa aula. Primeira pergunta: tá aí na tela para vocês. Quem compartilhou essa notícia fez um uso ético da internet? Por quê? E a segunda pergunta: quem comentou essa notícia com um meme, o comentarista, fez um uso ético da internet? Por quê? Pensaram um pouco? Bom, eu vejo que uma primeira dificuldade é a gente saber o que é ser ético, né? Então, ser ético é ser justo, é ser verdadeiro, ser respeitoso. Então, vamos pensar assim: quem compartilhou a notícia foi verdadeiro, foi respeitoso? Ora, se ele compartilhou uma notícia que tem fonte, nós estamos vendo ali, né, Rádio Band News FM, e nós clicando ali, conferindo se essa notícia é verdadeira, não é uma montagem, nós averiguamos que ele não foi falso. E ele também não, e ele com o comentário dele, é o fim da picada, também não foi desrespeitoso, né? Então sim, ele fez um uso ético da internet. E quem comentou com o meme? Foi ético ou não? Vamos pensar. Ele disse alguma mentira? Ele foi desrespeitoso? Não, não foi desrespeitoso, não foi falso. Então, também fez um uso ético da internet. Tá ok? Então agora vamos para uma atividade prática em que vocês vão se tornar os produtores de conteúdo. Porque na internet é assim, nós rapidamente passamos de analistas, né, leitores, para comentaristas, para produtores de conteúdo. Então eu vou passar um modelo para vocês baseado neste meme aqui. Olha aí, nosso querido professor Girafales, professor mais famoso do Brasil. E ele diz: Chaves, me responda. Na frase, ele é muito feliz, onde está o sujeito?
E o Chaves, o que responde? Pedalando, professor. Ou seja, tem um efeito cômico. O Chaves, em vez de entender qual é o sujeito gramatical, né, na frase, o Chaves, que não prestou atenção na aula de gramática, na aula do professor Girafales, que é um grande gramático, ele entendeu o sujeito como um indivíduo, um sujeito. E aí o professor pergunta, onde está o sujeito que é muito feliz? E o Chaves respondeu, pedalando, professor. Falta uma vírgula também aí, viu, gente? Porque ele não está pedalando o professor, ele pegou e pedalou o professor. Tinha que ser pedalando, vírgula, professor. Tá bom? Então nós temos que ver a adequação também no português, tá? Mas eu queria pedir para vocês a seguinte atividade. Que vocês fizessem a parte do Chaves nesse meme. Então eu vou deixar o balão em branco para vocês e vocês vão completar com aquilo que vocês quiserem, tá bom? E na próxima aula nós vamos avaliar se o que vocês colocaram foi adequado ou não eticamente, né? Ou seja, se foi respeitoso, se não foi uma mentira, algo injusto, né? Então, e dando esse toque final para vocês aqui, ó, a ajuda espiritual aqui, ó, filho, melhor não antes de digitar, pense bem antes de digitar, tá bom? E tragam pra gente avaliar na próxima aula todas as respostas de vocês, tá bom? Então nós vimos na aula de hoje os gêneros típicos da internet, como meme, né, para interagir na internet, e se eles são usados de forma ética ou não, né? Então agradeço a todos vocês e até a próxima aula.